E aí, galerinha do canal Despertar do Campeão. Hoje eu vim aqui gravar um vídeo bem bacana. Hoje eu já gravei esse vídeo pelo Periscope, né? É o aplicativo do Twitter, é uma live. E teve uma audiência muito bacana. Foi uma interação bem bacana. Teve audiência do Japão, da França, de Belo Horizonte, do Recife, daqui de Florianópolis. Então teve uma audiência bem grande, foi bem bacana. E eu postei no Facebook, só que as pessoas no Facebook, muitas pessoas não conseguiram visualizar lá no Twitter a live, né, porque ela ficou gravada lá. Então eu vim aqui repetir esse vídeo, nessa live, para que vocês possam assistir também e participar, porque hoje de manhã eu estava gravando o vídeo do curso, uma aula do curso Líder Coach Humanizado, e durante a aula eu falei, poxa, por que não a gente gravar um videozinho, fazer uma live sobre um determinado tema que eu estava falando na aula, né? Então, eu vim aqui para falar sobre as fases da vida e a atitude certa, né? O que isso tem a ver? Então, vamos lá. Para você entender, em todos os meus livros, inclusive, né, eu tenho um livro que vai sair agora, Despertar de um Campeão, e eu já tenho esse que foi lançado. Para quem não conhece ainda, Conselheiro Amoso Master, que na realidade é o livro que deu origem ao coaching de relacionamentos, né? Baseado no coach, tá? Muito prático, muito bom o livro. Feedback, o pessoal tem comprado e elogiado bastante. Mas tanto nesse livro como Despertar do Campeão e todos os meus treinamentos, tem uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, se você tiver as melhores ferramentas, a melhor ideia, a melhor atitude, e fazer na hora errada, vai ser desastre. Então, é imperativo, é muito importante que você entenda qual a fase que você está passando na sua vida profissional, pessoal, né, de empreendedora, de relacionamento, o que for, para que você possa ter a atitude correta na hora correta, porque muitas vezes você tem a atitude correta na hora errada. Só vai dar errado, pode ter certeza. Pode ter certeza. E como que funciona isso? Para facilitar o entendimento de como as coisas acontecem, as fases acontecem na vida da gente, eu vou usar de uma metáfora, uma forma de explicar que fique mais tranquilo. Eu vou usar as estações climáticas que acontecem no planeta, ou seja, verão, outono, inverno e primavera, ok? Então, o verão, o que significaria o verão em termos de fase para a vida de uma pessoa, pessoal ou profissional? Seria aquela fase que tudo dá certo. Ou seja, aquela fase maravilhosa, aquela fase que tudo que você faz parece que, né, vinga, como a gente diz, né? Você planta, vinga a coisa vai para frente, você colhe os resultados, você vai vender, você faz vendas fenomenais, você lança um projeto, o projeto vai de vento em popa. Ou seja, você está feliz, você está na praia, tipo de férias, verãozão, tudo está dando certo. Só alegria. É uma fase que você fala, pô, eu sou o cara, né? Você se sente o cara, ou a sua empresa é a top master. Então está tudo dando certo, você está colhendo todos os frutos e usufruindo deles da melhor maneira. Essa é uma fase. Porém, essa fase ela dura um determinado tempo e de repente ela começa a ter uma queda. Natural, isso é natural. O processo de qualquer ser humano é cíclico, inclusive de crescimento. Ele passa por um ciclo, sobe para outro ciclo, mas passa por essas mesmas fases. E aí ele começa a cair. Quando começa a cair, ele sente falta daqueles resultados espetaculares que ele estava obtendo na fase do verão. Que ele era o cara. A empresa dele era a empresa. De repente começa a cair os resultados. E ele começa a ficar, de certa forma, desencantado, desiludido. E aquilo vai... né, a performance dele já não é a mesma, e ele entra num platô. Aliás, eu quero fazer esse parênteses de explicação. As pessoas acreditam que o crescimento de alguém é assim, dá um pico e plum, dá um pico e plum, dá outro pico e plum. Não, ou senão alguns pensam que é assim, ó, vai subindo. Na realidade, o processo de crescimento, ele se dá por platôs, né? Ou seja, você tem um pico de crescimento, sobe, 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 que é o, né, primavera e verão, depois a gente vai falar da primavera, aí quando vê, pum, a hora que eu acabei de falar, que começa a cair os resultados, aquela coisa, você fica meio desiludido, é que você entrou no patamar, ou seja, no platô.
no platô. E o platô não é que não está acontecendo as coisas. Na realidade, no platô você está se desafiando de novo, você está no período de bolar novas ideias, de você se desenvolver. O que é desenvolver? Aquilo que você já adquiriu, você precisa praticar, você precisa desenvolver. Então é um período, aquele período de treino, antes da competição. Você já competiu antes, ganhou a taça, melhor do mundo, lembra que eu falei o verão? Aquela coisa. Agora você entrou na pré-temporada, que é o outono. Ou seja, você ainda tem alguns jogos, ainda tem algumas atividades, mas não tem nenhum grande prêmio à frente. Tem o quê? Um grande trabalho, porque ao atingir um novo patamar de conquista, você tem novos desafios. Então você entra num platô. E esse platô, ele vai ser um pouco longo. Por quê? Porque ele tem que nem eu falei, a pré-temporada, que é o outono, que as coisas vão caindo, diminuindo, né, de intensidade, e depois você entra no inverno. E o inverno é a fase mais difícil. Por quê? É a fase que vai vir os problemas, vai vir as dificuldades, vai vir todos os testes, que são naturais de qualquer desenvolvimento. E é nessa fase que as empresas e as pessoas desistem dos seus sonhos, dos seus objetivos. E a atitude aí, normalmente, é a pior possível. Então, em vez de você ter uma atitude certa, na hora certa, que ou seja, é continuar resiliente, é continuar paciente, é continuar trabalhando dia após dia, que nem formiguinha, ou seja, gotinha d'água em cima de gotinha d'água, sabendo realmente que você vai atingir o resultado, que a somatória daquelas gotinhas um dia vai dar um oceano. Então, é nessa fase que as pessoas costumam desistir. Porque é uma fase difícil, que você não está colhendo resultados. Na realidade, você está preparando o plantio seu. Você está ali, a sementinha, adubando, colocando. Não tem planta ainda para você colher nada. Então, esse período é um período de recolhimento. É um período que você já não é mais o cara. Quer dizer, você é o cara porque você atingiu aquele patamar. Mas ainda você precisa de outras coisas para continuar a coisa fluindo. Então é natural acontecer isso. De repente a empresa entra num processo e parece que as coisas nas vendas não saem, que as coisas não acontecem. Então saiba que isso é natural. É difícil mesmo você se desenvolver. Mas vale a pena você passar pelo período de recolhimento inverno. Porque se você observar, quando eu fiz medicina chinesa, normalmente as pessoas, né, lá do que escreveram os livros na antiguidade, falavam, observe tudo na natureza, ou na história da humanidade, ela te dá todo o conhecimento necessário. Isso é verdade. Se a gente pegar os exemplos de grandes seres que passaram pela face da Terra, vamos pegar Cristo, que é o mais conhecido. Você tem histórias dele na Bíblia até os 8 anos, mais ou menos, e depois, até os 30, tem uma lacuna. E aí, depois, ele faz o ministério dele. Mas todo mundo sabe que nesse período entre 8 e 30, ele estava se preparando para ser o Cristo. Né? Ele estava se desenvolvendo, vamos dizer assim. Imagina, se ele tivesse com 8 anos e fosse o Cristo com 8. Qual o impacto que teria ele numa criança? Lembra quando ele até vai ao templo de Salomão, e ele começa a pregar e as pessoas já ficavam impressionadas, mas era uma criança. Então ele precisava até atingir inteligentemente uma idade que ele pudesse falar e as pessoas realmente, né, ter todo o peso, ou seja, a atitude certa no momento certo, na hora certa. E aí, o que acontece? Muitas vezes você está no inverno e não tem a paciência de não ver os resultados, porque é um momento de recolhimento mesmo, e você quer partir para ação. Eu não estou falando que não existem atitudes proativas nesse período, não é isso. Estou falando para você reconhecer o que você realmente deve fazer. E aí, nesse momento, às vezes, você não tem que ter atitude proativa, você tem que ficar realmente no momento reflexivo, né, introspectivo, de recolhimento, de análise do que foi bom, do que não foi bom, montar toda uma estratégia de crescimento, praticar para desenvolver o que você já adquiriu, para você não se sabotar e você não fazer a coisa certa na hora errada. Então, você passa pelo inverno, que é duro e rigoroso, e é difícil mesmo, gente. Por quê? Se fosse fácil, qualquer um poderia chegar. E pode ser, ver, toda coisa que é fácil, ninguém dá valor.
Agora, quando a coisa é difícil, que você luta, você sempre vai contar aquela história, isso sempre te agrega valor, a tua autoconfiança aumenta, porque você conquistou. Então o inverno ele te propicia, aparentemente parece que ele é super negativo, difícil realmente, tal, mas ele te dá algo muito importante. Ele te treina para ser forte, ele te treina para você ser resiliente, ele te treina para você ser disciplinado, ele te treina para te preparar ao próximo nível de sucesso, ele te treina para se desenvolver. Ele é uma fase esplendorosa. Aliás, a fase mais esplendorosa não é o verão que você está colhendo os frutos. É essa fase agora, entre outono e inverno. Por quê? É a fase do plantio, é a fase do cultivo, é a fase do desenvolvimento. Entendeu? Então, essa fase deve ser, todas são valorizáveis. Claro, cada fase tem suas respectivas, mas essa fase não é que a coisa está ruim, muito pelo contrário. Ela é a semente que vai florescer e dar o fruto lá na época do verão. Que depois, logo depois do inverno, começa a primavera, quando você vê a primeira flor pintar na ponta daquela árvore ou daquele arbusto. Aí você sabe que tempos ótimos estão por vir. E aí começa a florescer tudo, ou seja, você começa a voltar a vender bem, começa as suas coisas, os seus projetos começam a funcionar de novo, o seu nome, a sua fama, o seu sucesso, tudo começa a fluir, e aí vai ficando belo, 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 até atingir a glória total, que é o verão de novo. E assim se perpetua durante a vida. Então, o que eu quero deixar nesse vídeo para você? Imagina um exemplo. Você tem uma empresa. A sua empresa está no momento de inverno, ou seja, de recolhimento, de projetos, é uma fase que não é fase de investimento, de fusões, de empreendedorismo para essa empresa, é uma fase de consolidar e desenvolver o que já foi conquistado. Ou seja, uma fase típica de outono e inverno, ou seja, de plantio. E você está numa fase de verão, porque você colheu os resultados do teu projeto anterior. E você quer, porque quer fazer que a tua empresa volte a ser verão agora. Sabe o que vai acontecer? Desastre. Você vai atropelar e você vai falir essa empresa. Você vai quebrar. Aliás, pesquisas do Sebrae mostram que 9 entre 10 empresas falem antes de 10 anos. Eu vivo falando isso. E quase 60% antes de 3 anos. E quando você vai ver, exatamente por causa de líderes de gestão mal feitas nesse sentido. Não identificar a fase que você está. E por você, por exemplo, que nem eu usei no exemplo agora, você está no verão, ou seja, está tudo dando bem, você acredita que isso pode ser aplicado para tudo a qualquer momento. Não! Tudo tem sua hora específica. Tem um filme muito bonito que chama Lancelot, né, o First Knight, o Primeiro Cavaleiro, que é Sean Connery, o Julia Ormond e Richard Gere. Richard Gere é o Lancelot, né? Bem no comecinho, início mesmo do filme. A hora que está começando, a primeira cena aparece ele numa vila, né? Lutando espada para ganhar o dinheiro, assim, fazendo uma demonstração, né? Ah, quem quer disputar comigo? Se alguém conseguir me vencer, leva o ouro e tal. Ele fala uma coisa, exatamente isso que eu estou falando. Porque depois que ele lutou com o último cara, que é um loirão super forte, que tirou a espada dele muito fácil, né? Aí eu falo, pô, eu quero... O loirão fala assim, poxa, eu sou inteligente, eu posso aprender isso também, me ensina. Aí o Lancelot, que é o Richard Gere, chega para ele e falou, ok, você deve reconhecer o momento da vitória. Eu estou resumindo bastante, tá? Tem mais coisas. O cara fala, posso fazer. E saber esperar por ele. Ele falou, tudo bem, eu posso fazer. E você não deve se importar se vai morrer ou viver. Aí o cara... Olha que bonito, num filme, a metáfora que é transmitida é isso mesmo. Você tem que esperar e reconhecer o momento que você pode vencer, que é a hora certa, a atitude certa. Por quê? Você reconheceu a fase certa que você pode agir. E você tem que ter a paciência, a flexibilidade de saber esperar por ela, passar pelo outono e inverno.
para que quando chegar na primavera e verão, você colhe os frutos. Mas você não pode se importar que quando você estiver dando a cara para bater e indo de cabeça para cumprir os seus sonhos, o seu objetivo, se você vai morrer ou não. Sabe por quê? Porque eu já falei em outro vídeo. Qual que é o caminho para a felicidade? É você ser. Ou seja, você ser o máximo que você é dos seus talentos, valores e qualidades. Quando você está fazendo tudo, você vai morrer, mas você vai morrer feliz. Por quê? Porque você estava dando o seu máximo. Pergunta alguém que está num projeto dando o seu máximo se tem depressão, se tem infelicidade. Não. A pessoa pode até falar que está cansada, tal, que está uma correria. Mas a pessoa, você vê, ela brilha. Porque ela está fazendo o que deve ser feito na hora que deve ser feito. Agora, a grande maioria das pessoas, elas não sabem reconhecer as fases. Quer atropelar. Às vezes ela está numa fase e, de repente, a esposa está em outra fase. E ambos não entendem, um atropela o outro. Já pensou num casal, agora usando o exemplo de relacionamentos? Por exemplo, a mulher está na primavera, ou seja, florescendo, querendo implantar, empreender, fazer um monte de coisa, melhorar o relacionamento, e o cara está lá no início do outono. Ou seja, está entrando no platô, que tudo estagna, você vai entrar em recolhimento. Imagina, essa mulher vai achar que ele é um parado, que ele não faz, que só poda ela, e vai ter brigas. Por quê? Não sabe reconhecer fases. São conflitos. E todos os conflitos, para quem já ouviu eu falando sobre os 3 pilares do sucesso, quando você já deu tudo mesmo de você e não conseguiu atingir o sucesso ainda, financeiro, profissional, serve para tudo. Você tem uma coisa chamada conflitos interiores. Existem 3 aspectos. O final de todos é o conflitos interiores. Isso é caso de conflito. Um conflito que você tem dentro. Por não entender e reconhecer que fase. E atuar na hora certa. Então, atitude certa. Vamos supor, você é um médico. Você tem o melhor, mais top consultório de todos. Última geração, altíssimo padrão. Você tem os melhores funcionários. Você fez os melhores cursos de medicina, especialização e residência na sua área. Você é o top 10. Ok? Porém, você tem tudo de melhor na hora errada. Sabe o que vai acontecer? Não vai funcionar. Ou vai ser muito aquém do que você gostaria. Aliás, quando eu dou coaching empresarial ou profissional, né, como outra vez eu estava dando para um grupo de dentistas, eles estavam atrás de técnica, aprender, eu vou fazer Invisalign, eu vou fazer ortodontia lingual, eu vou fazer a técnica de Andrews, e estavam buscando formas. Eu falei, mas o problema de vocês não é nem formas, a técnica é importante para você se diferenciar, mas não é isso que te faz diferente ter sucesso. Você pode ter a técnica mais top, mas se você não aplicar ela da forma correta, na hora correta, não vai funcionar. Não dá certo. A chave que abre uma porta é uma chave que tem que colocar ali. Imagina, tá tudo escuro. E você ganha uma chave e fala assim, você tem que abrir a chave na primeira, colocar, acertar na primeira entrada da fechadura e abrir. Tá tudo um breu. Você vai fazer isso quando você não está enxergando nada? Lógico, às vezes você nem acha a porta, pum. Não, você vai esperar passar o breu, a hora que ficar claro, aí você vê lá, vai lá e coloca. Outra metáfora que pode explicar por que você não se dá bem na vida, ou porque você não explodiu ainda na vida. Relacionamento é a mesma coisa. O cara tá lá apaixonado e sufoca a namorada. Não dá um tempo de sossego. Ele não reconhece a fase. Vai lá, sobrecarrega, a menina fala, não quero te ver mais, você é grudento demais. Ou a mulher, que é extremamente ciumenta, ela não reconhece as coisas, as fases, e cobra demais. E aí espana tudo. Então, você vê que serve para vários aspectos. E você, na sua vida, usando a metáfora que eu usei de outono, verão, inverno e primavera, como que você está? Teu negócio está na mesma sintonia que você? E ó, é natural ser sintonias diferentes. O que é importante é você conseguir criar um plano para harmonizar. Por exemplo,
Você tem uma empresa e tem um empregado lá, usando o exemplo, está numa fase lá de recolhimento total, inverno total. Só que é um projeto importante para a empresa, que a empresa está no início da primavera, está galgando. Você vai poder colocar aquele profissional, contratar aquele profissional para exercer essa função naquele momento? Aí você pode me perguntar, mas isso é engessado, essas fases? Claro que não. Mas segue um padrão. Segue um padrão. Então, você tem que colocar que nem xadrez. Você mexeu numa peça, você mexe no jogo todo. Então, você tem que saber qual peça mexer e pôr as melhores peças nas melhores posições para você vencer o jogo. Na empresa é igual. Muitas vezes, você tem que trocar a liderança de uma equipe, você tem que... Não estou falando em dispensa, mas às vezes você tem que dar o projeto para um outro, que naquele momento, para ele, aquilo vai ser melhor, e chamar aquele outro que talvez seria o encarregado daquele projeto, explicar, olha, nessa fase nós vamos te dar outra coisa, porque você está assim, você não vai conseguir dar seu máximo, vai comprometer o projeto, então vem para cá que aqui você vai ser eficiente. E você começa a encaixar as peças da melhor maneira. E aí você vê que a coisa começa a fluir. Quando a pessoa muda de fase, ou a empresa muda de fase, você vai adequando. Porque o líder, o grande líder, ele tem que ter essa visão de ter flexibilidade, de possibilidades, de qual a melhor para aquele momento naquela coisa. O que acontece às vezes, né? Principalmente em empresas familiares, uma série de coisas, que é uma fórmula fixa. A fórmula fixa ela serve para uma série de situações, mas não para todas. Por isso que você tem que aprender a ser flexível. E flexibilidade não é... Às vezes tem pessoas, as pessoas não gostam de mesmice. São pessoas que precisam sempre estar mudando. Isso não tem a ver com flexibilidade, gente. Flexibilidade, qual que seria a definição de flexibilidade? É você poder optar por outra possibilidade, além daquela que você sempre opta, mas que vem em benefício do processo como um todo. Isso é ser flexível. Agora, a pessoa ser flexível, que ela diz ser flexível, porque para ela tem que estar sempre em movimento e mudando, ela nunca está satisfeita. Isso não é flexibilidade, isso já é outra coisa. É ansiedade, né? É falta de conhecimento de fase. Você pode até usar essa peça ansiosa, que precisa estar sempre agindo, e colocar ela num departamento ou numa área do seu trabalho, da sua empresa, que ele possa executar aquilo plenamente. Para ele vai fazer muito bem, que para ele já está indo de encontro a valores, a missão de vida. Para quem não sabe ainda sobre isso, um dia ainda eu vou gravar um vídeo, porque isso está nos meus treinamentos, falar sobre missão de vida, propósito, valores, como que a gente alinha isso, os valores pessoais com os valores familiares e os valores profissionais, empresariais, tudo, para que você se constitua num grande líder, num grande profissional e atinja o sucesso. Porque, no final das contas, você quer ser feliz. E você só é feliz quando você cumpre o que tem dentro de você. E para isso você precisa aprender a dar o máximo. No quê? Atitude certa na hora certa. Fase certa, atitude certa naquela fase. Isso só vai fazendo se você aprender isso que eu te falei aqui agora. Tá bom? Se você quiser aprender tudo isso, vem fazer coaching comigo. Pode ser o Life Coach, que pega tudo. Pode ser o Despertar do Campeão, que tem... É um treinamento lindo, que não tem só coaching, mas a base inteira dele é coaching. Né? Você pode fazer, por exemplo, se é para liderança, pode fazer o Leader Coach Humanizado, que é um treinamento lindo. Inclusive, eu gravei esse vídeo hoje sobre atitude certa e fases, porque eu estava gravando o treinamento Leader Coach Humanizado e estava falando exatamente sobre isso lá no treinamento. Tinha uma aula específica no módulo 2 de soluções, que a gente estava explicando como sanar conflitos e potencializar a empresa em momentos não só de tranquilidade, como de crise também, explicando sobre essas fases. Ok? Então é isso daí. Se você quiser, me segue no Facebook, Edson Prado. Tenho a página no Facebook Despertar de um Campeão ou Líder Coach Humanizado. Tem os canais do YouTube, eu estou sempre postando. E se você gosta também da área de relacionamentos amorosos, que nem eu falei, eu lancei o livro, né, Conselheiro Amoroso Master, que é o livro do coach de relacionamentos. Tem também a página no Facebook, Conselheiro Amoroso Master, e o canal do YouTube. Lá você pode se inscrever, ver os sites específicos de todos esses treinamentos.
fazer sua inscrição para receber novidades, agendas, inclusive lives que eu tenho feito direto pelo Periscope, tá ok? Qualquer dúvida, dê um like aqui nesse vídeo, curta aqui embaixo, faça os seus comentários, que assim que possível eu vou te retornar, tá bom? Então, um excelente final de semana, que você saiba ter a atitude certa na hora certa. E até a próxima.